Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Eu queria falar hoje de procrastinação espiritual, quando a fé dorme. Eu sei que a palavra procrastinação não é muito comum, a gente não escuta muito, nesse tempo escuta muito mais, mas mesmo a gente não conhecendo a definição, nós sabemos o que é e nós experimentamos quase todo dia. Olha o que a definição de procrastinação é. A procrastinação é um comportamento considerado normal ao ser humano, por isso que nós experimentamos. No entanto, pode ser muito prejudicial quando começa a impedir o funcionamento de rotinas pessoais ou profissionais. Então, em alguma medida, ele é normal. Sim? O deixar as coisas para amanhã. Você tem um grande trabalho para fazer. Quem está na universidade tem um grande trabalho para fazer, tem que entregar daqui a 6 meses. 6 meses parece muito, não é? Depende, se você escrever a tese final de grau, às vezes é pouco, mas parece muito, né? Às vezes, porque parece muito, a gente se confia. E diz, semana que vem vou começar. Sabe quando que é semana que vem? Muitas vezes, 5 meses depois. Né? Aí no último mês você fica louco, na correria para fazer o trabalho, para entregar. E aí, às vezes, você entra na internet lá para fazer a pesquisa, está no computador lá, entra no YouTube, de repente está lá assistindo o vídeo de Justin Bieber, que está muito magro. Não sei. Aí você depois entra, mas o que eu faço aqui? Tem que fazer a minha pesquisa, E você volta lá, e às vezes, aquele trabalho que era para fazer em 6 meses, a gente faz numa semana sem dormir. Né? E entrega, e às vezes, só porque Deus é bom, a gente passa. Mas, o que eu sempre falo quando falo de procrastinação, esse trabalho que você entrega não é o seu melhor. É o que você conseguiu fazer numa semana, sem dormir. Há uma grande diferença. E esse aqui é o problema da procrastinação. Tira o teu potencial. Aquilo que você pode ser não é simplesmente uma sombra daquilo que você pode. Porque você não se organizou e não foi disciplinado. E a procrastinação, esta ideia da satisfação instantânea. Então, é satisfatório entregar o trabalho e graduar, né? É satisfatório. Mas não é instantâneo. A satisfação instantânea é refém de outras coisas, na internet, no álcool, nas drogas, no sexo ilícito, é refém de outras coisas. A gente não quer passar o processo, então vá pelos atalhos. Deus nunca vai te animar a pegar atalhos. É verdade. Deus quer formar o teu caráter no processo. Deus quer que você passe por aquele caminho que vai demorar, que vai ser demorado, que não vai ter satisfação presente e instantâneo. Mas você vai sair diferente daquele lugar. Amém. Deus quer colocar-nos num processo e a procrastinação espiritual vai tirar o teu potencial. Você pode estar se saindo muito bem, mas muitos de nós somos somente uma sombra daquilo que podemos ser no Senhor. Porque estamos a procrastinar aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Alguém diz amém? Sou uma sombra. O que é a procrastinação espiritual? Eu coloquei algumas coisas aqui, antes de ler o texto. É uma fé, temos fé, mas é uma fé que dorme. É um propósito, sim, mas é um propósito que está a ser adiado. É uma missão, sim, mas é uma missão que está a ser ignorada. E cada um de nós, em diferentes momentos da nossa caminhada, temos uma luta que estamos a enfrentar com esta procrastinação espiritual, por diferentes motivos. Deus está chamando você para ir um pouco mais além. Amém. Só mais um passo, só mais um degrau. Deus quer usar você para a glória e honra do seu nome e extensão do seu reino. Mas o que é que nós podemos encontrar na Bíblia a respeito disto? Vamos lá. Efésios capítulo 5, verso 15 e 17. Estamos lá? Amém. A Bíblia diz: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios.
Os dias que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Vou repetir. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não achem como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. E eu acho que essa pergunta vai ecoar nesta manhã, eu espero, e toda semana também eu espero. O que é o que Deus quer fazer comigo? E eu entendo 3 coisas, eu vou seguir o texto hoje, tá? Eu vou seguir o texto, porque o texto está muito bem organizado nesse sentido, um esboço precioso. Olha só, o primeiro ponto, nós encontramos no versículo número 15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como ignorantes, mas como sábios. Qual que é o primeiro conselho para nós nesta manhã? Presta atenção. Coitado do meu Oliver, eu estou o tempo todo... Olha, presta atenção, filho. Presta atenção. Típica imagem. Eu vou botar a calça dele de manhã. Eu estou a mostrar o pé direito e ele mostra o pé esquerdo, olhando para o teto. Antes se mostrava a mão, né? Presta atenção o que está a acontecer à tua volta. Olha só, o versículo número 15 começa com aquele portanto. Portanto, é um conector que traz a ideia de uma conexão ligada ao que estava sendo falado anteriormente. A passagem anterior está ligada no versículo número 8, que diz: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Vai alguns versículos que continuam a ampliar essa ideia e chega no 15 que diz, portanto. Então, você, vou ver aqui, antigamente estava na escuridão, mas agora nós todos pertencemos ao Senhor. Quem diz amém? Amém. Metade da igreja, pastor. Bom, 40 pessoas vão se converter hoje aqui também, eu acho. Antigamente estávamos na escuridão, mas hoje estamos na luz do Senhor. Amém? Por isso, o apóstolo diz, temos que viver como pessoas de luz. É bem lógico. Temos que viver como pessoas de luz. Você colocaria na luz tudo que você faz? Você colocaria na luz todos os seus pensamentos? A luz expõe. Não quero ninguém aqui começar a expor, tá? Segura a pessoa de lá. Não é essa a ideia, mas é para reflexionar. Se eu antigamente estava na escuridão e minha vida, minha conduta era da escuridão, hoje que estou na luz, minha conduta, meu pensamento, meu caráter tem que fazer sentido com o Senhor da luz. Porque eu estou a pertencer, eu sou da luz. A minha vida está a ser exposta diante de Cristo. Então isso vem conectado com, portanto, prestem atenção. E essa que é a ideia. Antigamente nós estávamos na escuridão, não dava para enxergar nada, não dava para ver nada. Mas agora que nós estamos na luz, temos que prestar atenção àquela conduta de vida que nós temos. Prestem atenção, é um convite à observação. 3 coisas: rigorosa, cuidadosa e intencional. Rigorosa. Sabe aquela ideia de que nós às vezes somos mais rigorosos com o outro e com a gente é mais, sabe, nem sei como que é a palavra, mas relaxados, né? Deixamos passar as coisas. E a Bíblia até fala disso, né? A nossa capacidade de ver uma coisa muito pequena no olho do outro é ignorar uma grande trave que está no nosso. Eu não sei como eu consigo ver uma trave no olho, né? Mas é incrível. A Bíblia fala, e nós somos muitas vezes assim. Somos juízes, árbitros do outro. Estamos a pensar como o outro deveria se comportar. A Bíblia, quando é lida, ela fala para mim. Não somente para o pastor Juan, tá? Você pode falar comigo. A Bíblia fala para mim. Eu leio ela e ela não é para o meu vizinho. Olha, esse é um problema do pregador. Às vezes a gente lê a Bíblia e diz, que bom para uma mensagem. A gente já está botando numa mensagem, a gente já está indo para lá, né?
A gente já está indo no momento, vou falar disso. A gente tem que parar, travar e voltar ao ponto. Peraí, isso aqui é para mim. Amém? Isso aqui é para mim, não é para o vizinho. Presta atenção, não somente no início da caminhada, mas durante toda a nossa caminhada. Amém? Tá chorando, irmãos, normal, tá? Que tem pulmão, tem boca, tá saudável. Muito saudável. Não somente no início da caminhada, mas também no processo da caminhada. Muitas vezes nós já fomos rigorosos e cuidadosos no olhar para a nossa conduta. Outrora, tempo atrás, nós pensávamos na nossa conduta, olhávamos em volta da nossa conduta, da nossa maneira de ser, nossa maneira de falar, nosso comportamento com mãe, pai, esposo, esposa, filhos. E fazíamos isso muito bem. Mas de repente, num momento, como a Ana falou agora, relaxamos e deixamos as coisas ir. Isto é uma conduta permanente. Presta atenção. Nessa análise, o apóstolo Paulo alerta uma coisa: não vivam como ignorantes, mas como pessoas sábias. Neste sentido, está falando da ignorância daquilo que agrada a Deus, na ignorância do conhecimento que Deus quer que eu faça. Isso é ser ignorante, segundo o texto, no sentido bíblico, ser sábio, que o outro lado, né? Este texto está cheio de contraposições, né? O sábio e o ignorante. O sábio é saber dirigir a nossa vida de acordo com o propósito de Deus. E aqui que vem, vou afinar um pouquinho aqui no detalhe. Não é somente conhecer. Eu tenho um grande conhecimento bíblico do que Deus quer com a sua igreja em geral. Não é somente conhecer. Eu sei que Deus tem um chamado comigo específico com o ensino, ou com o evangelismo, ou com o pastorado. Não é somente ter um conhecimento intelectual. É usar isso como uma sabedoria para tomar escolhas de vida e viver daquele jeito. Não é somente ter um conhecimento. É viver da maneira que eu entendi que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Por isso que nós sempre falamos muitas vezes que não é somente ouvir 52 sermões anuais, cada domingo. Não. É utilizar essa informação para mudar. E uma pergunta individual, semanal ou diária. Aquilo que eu acabei de ler, aquilo que eu acabei de aprender, como pode mudar a minha vida? O que eu tenho que fazer? E às vezes, não aprendi nada. Ia falar o que o texto fala, mas às vezes temos falta de informação porque não estamos prestando atenção. O texto diz ignorantes, né? Isso é forte no contexto. Mas muitas vezes é isso. A gente escuta, aprende, lê, mas não me falou nada, não entendi nada. Há uma ignorância, porque não estamos prestando atenção. E não acontece somente conosco, acontece com a igreja no geral, acontece com a igreja aqui em Éfeso. É claro, o apóstolo Paulo responde às necessidades da igreja nas suas cartas. Esta igreja estava errando neste ponto. Estava a viver possivelmente uma procrastinação espiritual, deixando a sua fé dormir, deixando o seu propósito adiar, deixando a sua missão ignorada. Então, o primeiro que ele diz, presta atenção. A segunda coisa vem lá no verso número 16, que diz: aproveitem as oportunidades. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Aqui a palavra aproveitar é um término comercial. Tal como um hábil comerciante, todo cristão deve aproveitar seu tempo ao máximo. A palavra aproveitar era aquela palavra que era utilizada pelo comerciante que ia no agora, no mercado aberto, para conseguir coisas a um bom preço. Deixa eu ver, tem bons comerciantes aqui? Ninguém tem com vergonha. É uma boa coisa, né? Não vou mandar você no inferno, não, tá? Olha, eu tinha um pastor amigo lá em Brasília, que ele era comerciante nato. Ele parecia que ele nunca pagava o preço que estava estipulado. Nem por um açaí, nada.
Ele sempre estava lá, não, deixa mais barato. Eu entrava com ele, ficava até com vergonha, porque quem não é comerciante passa vergonha, né? Eu fazia, assim, não, mas a televisão... Uma vez eu entrei com ele e comprei uma televisão para a igreja. A televisão, não sei, vou botar qualquer número aqui, tá? R$140. Ele queria pagar 100. Mas ele falou, sei lá, 1 hora. Se eu tinha dinheiro, eu dava a diferença para a gente ir embora. Mas ele conversou, falou assim, falou assim. Mas esse que está na exposição, posso levar? Mas esse não tem caixa. Não, preciso de caixa, vou carregar, vou levar no carro. A gente foi, R$99 a gente pagou. Né? A gente pagou menos, um pouquinho menos do que ele mesmo queria pagar. Comerciante nato, ele fez um aproveitamento do dinheiro, que no caso era dinheiro da igreja, que nós tínhamos. E essa palavra que está no texto tem conotação comercial. E por que isso é importante? Porque é aproveitar ao máximo o que você tem. Aproveitar ao máximo o seu tempo. E vai colocar essa palavra que é comercial, que é muito vulgar, ou ordinária, se nós queremos dizer, com outra palavra que para nós é muito santificada, que é o kairos. A oportunidade aqui não está a falar do cronos, que é o tempo, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Não. Está a falar de momentos muito especiais e carregados de significados que vêm da parte de Deus para nós, que nós não podemos perder. Aqueles que são colecionistas, tenho um amigo aqui que é colecionista, chama de unicórnios, né? Outro dia me falou de unicórnio. Eu falei, unicórnio, rapaz, unicórnio não existe. O que é isso? Está repreendido, quase que eu orei por ele, né? Mas esse amigo meu gosta de ir nos agoras, né? Da época de agora, né? Aquelas feiras que colocam na Quinta da Marialva, né? Que você coloca aquelas feiras, aquelas tendas, estão vendendo muita coisa, né? E lá pode ter de coisas que não tem valor nenhum, quem já foi, quem gosta disso, de ver e tal. Mas esse amigo vai lá empolgado, sabe? Como que ele vai, sei lá, assistir o Benfica lá no estádio. Entra lá, ele toca até música para empolgação, né? E entra lá para combater, para lutar, para levar as coisas. Mas é claro, ele não vai comprar qualquer coisa. Eu espero. Ele não vai comprar qualquer coisa. Ele vai comprar coisas que são colecionáveis, coisas que são diferentes, coisas que são únicas. Aqueles unicórnios, aquelas coisas raras. E se o preço for bom. É interessante porque o texto coloca na mesma frase, na mesma oração, uma palavra comercial digna das feiras, com uma palavra tão importante e linda para nós, pelo menos para mim, que é o kairos, o unicórnio, aquilo que é precioso, aquilo que às vezes passa e a gente perde. Mas ele entra lá preparado, ele tem entendimento daquilo que é importante. Eu entro lá e vou comprar qualquer coisa por um preço ruim. Por quê? Eu não tenho conhecimento de que é colecionável e de que não é colecionável, de que tem valor e que não. E o texto é interessante porque ele coloca isto sobre a mesa. Você e eu, nós temos que ter conhecimento. Saber o que agrada a Deus e saber o que Deus quer fazer na nossa vida. E quando nós temos aquele conhecimento, começamos a viver a vida, e quando aquele momento chega, nós conseguimos identificar. É esse momento, agora que eu preciso fazer isto. Ontem falava com um amigo, falávamos disto. A gente não pode se preparar no momento H. Tem que estar preparado já de antecipação. Nós não podemos chegar, eu cheguei na guerra. Pronto, vou fazer o serviço militar agora. Não dá. Já naquele momento tem que saber atirar, tem que saber se defender, tem que saber sobrevivência, tem que ter todo o preparo. Mas como nós muitas vezes procrastinamos, quando chegamos no momento importante da vida, que tem que fazer aquele movimento, que tem que dar aquele passo de fé, que tem que se comportar com coragem, a gente não está preparado. Nós estamos à procura daqueles momentos. O apóstolo diz: aproveita ao máximo, aproveita bem as oportunidades especiais que Deus te apresenta. E porque temos que fazer isto com mais urgência ainda, o próprio texto diz: porque os dias em que vivemos são maus. Estes tempos demandam uma fé que não esteja a dormir. Acorda!
Esse tempo demanda uma fé que não esteja relaxada e a dormir. Por quê? O contexto geral desta passagem está a falar da importância de ser luz. Então, como vivemos na escuridão, hoje é mais importante do que nunca ser luz, iluminar. Quando chega um momento de você poder orar por aquele amigo, de você poder pregar o evangelho. Sabe aquele amigo que você não está chateando ele constantemente, mas fica de lado. Quando ele precisar de uma oração, quando ele tiver uma pergunta, e você está esperando aquele momento, e quando isso acontece, rá! Não é assim, né? Mas tipo, né? Reache aí com a palavra, com a oração, com o abraço, com compaixão, o que for, porque você está cheio de ferramenta, você está cheio de arma, porque você está preparado. Imagina aquele momento chega e você, em vez de fazer, cadê o pastor? O pastor, para me ajudar. Vai no domingo, o pastor lá responde. E cadê a sua preparação? Está comigo, igreja? Onde estão as nossas várias ferramentas e armas para a gente combater na nossa luta espiritual? Onde está nosso preparo para que quando chega aquele kairos, aquele momento, aquela oportunidade, para você falar o evangelho para sua mãe, para seu pai, para seus vizinhos, para você orar, quando chega aquele momento você dar passos de fé e assumir uma igreja, dar passos de fé e pregar o evangelho, dar passos de fé para as nações, pregar o evangelho, você tem que chegar naquele momento preparado. Não deixe o inimigo te entreter. Não deixe o inimigo deixar você adiar o seu chamado. É hoje, não é amanhã. É hoje, não é amanhã. Não é após o trabalho, não é após a reforma, não é após a carreira. Não é. A vontade de Deus, boa e agradável e perfeita, é para ser vivida agora, neste momento da nossa vida. Estes tempos demandam uma fé que não esteja a dormir. Cristãos que não procrastinem. Quem saiba fazer o bem, que o faça. Quem saiba onde o caminho está, que o anuncie. Não deixa isso para amanhã. Aleluia. E chegando no último ponto, versículo 17, diz assim: não achem como pessoas sem juízo. Dá uma olhada para a pessoa de lá. Você que tem cara de pessoa sem juízo? Não, né? Tem não. Tem pessoa de juízo. Pessoa que conhece, que entende. Os amigos aproveitam para cotovelada, né? Santa. Não achem como pessoas sem juízo, mas procurem, e aqui que está, procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Aqui que vem o detalhe, a peculiaridade, a característica que só nossa. Deus quer fazer com você uma coisa que Ele não quer fazer comigo. Vou repetir. Deus quer fazer alguma coisa que não quer fazer comigo, que só quer fazer com você. Não quer fazer com o vizinho, não quer fazer com sua esposa, não quer fazer com sua mãe. Quer fazer com você. Mas eu não sei o que é, pastor. É esse o conselho bíblico. Procura entender. Não deixa isso para amanhã. Eu acho bem legal isso, pastor. Semana que vem eu vou fazer. Não, esse dia hoje, agora presta atenção, abre os seus ouvidos, o Espírito Santo. Ora agora no final. Fica no resto do dia pensando, orando, mas tem jogo do Benfica, nada. Pensa naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deixa de procrastinar. Deixa de adiar o que Deus quer fazer na tua vida. Quando não sabemos o que Deus quer, não sabemos onde buscar. Isto acontece diariamente, principalmente com os homens. Tá? Quem já entrou, saiu da sala e foi para o quarto, a habitação, o dormitório, para buscar alguma coisa. Quando chegou lá, que coisa era? Quem já? Aí tem muitas coisas para você fazer, né? Uma delas é deambular pelo quarto.
para ver se a memória visual é isso, né? A gente deambula. Depois a gente pede ajuda, né? Igual a trivia. Né? Vou chamar a esposa, sim, eu vim buscar quem no quarto? Sei lá. Não funcionou. Você pode hincar o joelho e orar a Deus, que era que eu vim buscar no quarto. E acontece também no mercado. No mercado é engraçado. No mercado aí já tem alguns do quarto, alguns do mercado. Quem já esqueceu o que foi buscar no mercado? Levanta a mão, com confiança, que a minha está em alto aqui, com muito orgulho. Não, orgulho não, mas está aqui. Entrar no carro, dirigir até o mercado, baixar no mercado, pegar os sacos, entrar naquela escada rodante, chegar lá, ver os produtos. Ui! O que era? Aí você começa a fazer, mesma coisa, os bolsos de 3 pontos. Deambular, pedir ajuda e clamar a Deus. Deambular, primeiro, vai. Começa a deambular pelo mercado. Os produtos, mercado é pior, porque depende do mercado. Jesus Cristo, né? Você dá a volta para o mercado. Aí você sai do mercado pegando muita coisa, né? Vai para casa, chega em casa, e lembra o que era e você não comprou aquilo. Se for sua esposa que pediu, está tramado. Mas acontece ou não acontece? Acontece porque procurar sem saber o que procuramos é o mais ignorante que pode ter. É absurdo você vai procurar uma coisa que você não sabe. Você tem que ter conhecimento. Então, o apóstolo Paulo diz, procura entender. Procura compreender o que você tem que buscar, onde que você tem que se aprofundar mais. Procura entender qual é o seu chamado. Procura entender o que Deus quer fazer com você aqui nesta igreja. Procura entender porque não é nem longe nem perto, é tudo. Não é o que Deus quer fazer com você na China, é o que Deus quer fazer com você aqui na igreja e na China, em tudo, integral. O que Deus quer de você? Aí quando você entende isso, você sabe onde tem que buscar. Olha só, uma vida agradável a Deus é aquela que procura. Uma vida agradável a Deus é aquela que discerne. Uma vida agradável a Deus é aquela que compreende o que Deus quer de nós. Mas pastor, eu não sei, será que tudo que eu estou fazendo não presta? Não. No seu coração, tenta procurar, tenta discernir e tenta compreender. O texto começa com procura entender. É um pedido encarecido. Igreja de Éfeso, procura entender de qualquer maneira o que Deus quer fazer com você. E o que Deus fala conosco nesta manhã, igreja, na Cova da Piedade, procura entender o que Deus quer fazer com você. Eu não sei, tranquilo, continua a procurar, em tentar discernir e em tentar compreender. Pede conselho. Pastor, estou tentando entender, mas não entendo, me ajuda. Pode te falar alguma coisa, pode clamar junto a Deus, porque é do mais importante que nós temos que fazer na vida. Se não, podemos ser crentes deambulando na vida cristã sem saber o que estamos a procurar. E aí você pode clamar para a esposa, esposa! O que será que eu estou à procura aqui na vida cristã? Mas o melhor é no último ponto. Desce o joelho e clama a Deus. Deus, qual é o teu propósito para mim? Este texto, meus irmãos, é um claro chamado a deixar de procrastinar o propósito de Deus na nossa vida. Mas falta muito. O tempo passa rápido. Aproveita cada dia, cada semana, para entregar o melhor de você, não uma sombra. Utiliza cada momento e oportunidade que você tem para avançar na sua caminhada de fé. Amém? Fica de pé, eu queria orar com vocês. Deus está a nos pedir que prestemos atenção, que aproveitemos as oportunidades e que procuremos de todas as maneiras entender o que Ele quer fazer na nossa vida. E eu queria dar só 2 conselhos práticos. Primeiro, nunca deixes de procurar a vontade de Deus para a tua vida. Nunca.
seja no estándar moral de Deus, que você encontra 100% na palavra de Deus, ou seja a vontade específica de Deus para a nossa vida, que você vai encontrar na sua experiência com Deus. Nunca deixes. Nunca deixes. Ah, mas eu já pastoreei. Nunca deixes. Nunca deixes. Sempre temos que estar a ouvir o que Deus quer de nós. E o último, é mais uma pergunta. Qual é o próximo passo na tua caminhada de fé? What's next? What's next? What? O que tem que fazer? Aceitar a Jesus no meu coração, para muitos. Fazer um discipulado primário, para outros. Participar de um curso de batismos, para outros. Perdoar meus pais. Começar a servir na igreja. Ir ao seminário. E a pergunta, e eu finalizo com ela. Vamos procrastinar ou vamos avançar? Feche seus olhos. Só um instante. Eu gostaria de orar com você. E pensa nisto. Pensa nas suas lutas, nas suas perguntas, nas suas respostas. Pense em qual é o próximo passo na tua vida. Deus está a te chamar. O Espírito Santo está a te incomodar. Para muitos faz tempo. Dá aquele passo de fé. Que não chegue um momento na tua vida que você consiga perceber que só está entregando uma sombra do potencial que tem nos caminhos do Senhor, por deixar o tempo passar e por procrastinar. Deus quer usar a tua vida, mas primeiro quer transformá-la. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua pessoa, pela tua linda pessoa, pela tua amável pessoa, pela tua pessoa amorosa. Obrigado, Senhor, por esse comportamento lindo que o Senhor tem conosco. Obrigado porque o Senhor ama, mas não esquece que precisamos de transformação. Obrigado porque o Senhor tem a capacidade de exortar em amor. Espírito Santo, que nós estamos, a tua igreja, e juntos estamos aqui a pedir, Deus, não nos deixa procrastinar. Não nos deixa adiar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Espírito Santo de Deus, que todos nós encontremos coragem, valentia, ânimo, entusiasmo necessário para dar o próximo passo na nossa caminhada de fé. Isso que nós pedimos no nome do Senhor Jesus.